noite a todos, mais uma vez. É sempre uma alegria estarmos todos juntos aqui, dando continuidade ao nosso estudo da noite, através do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar a nossa projeção, agradecendo a presença de todos. Eu creio que todos já estejam vendo. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Só um momentinho, por favor. Vamos adentrar hoje. Estudamos anteriormente a alma após a morte, sua individualidade e vida eterna, né? E vamos agora estudar a separação da alma e do corpo, fazendo parte ainda desse livro segundo, e como nós sabemos, teve esse desdobramento do Livro dos Médiuns, que Kardec viu a necessidade de potencializar aqueles ensinamentos devido ao volume de eventos, de fenômenos e de ensinamentos que eram tirados praticamente e diariamente pelas milhares de cartas, nas viagens que Kardec fazia, conhecendo os centros espalhados na França e na Europa como um todo. Como vocês sabem, ele tinha uma grande influência nos outros idiomas e isso auxiliava muito a comunicação dele com os vários centros. E principalmente com a população espírita que estava se formando naquela época. Ainda não se existiam e não existia à época essas ferramentas de tabulação, então, como a gente sempre gosta de falar aqui, quanto mais a gente conhece a dificuldade que se tinha da época, das ferramentas que nós temos hoje em dia e que nos facilitam chegarmos a uma conclusão X diante de tantos programas, tantos softwares, tantos algoritmos que praticamente desenvolvem e chegam à conclusão sem a necessidade de nos debruçarmos sobre processos mecânicos, que nós vemos a grande obra de Kardec em compilar essas informações, trazer, criar, montar essa estrutura como ele fez, não só no Livro dos Espíritos, mas de todo o Pentateuco. Como vocês estão vendo, esse nosso tema hoje, ele traz um arcabouço de 10 questões. Ele vai da questão 54, 55. Aqui nós temos aqueles desdobramentos em 2 questões. Vamos avançando até a questão 162. Desculpem. Nós não pretendemos chegar a todas essas questões hoje, porque nós vamos dar preferência pela reflexão. Eu coloquei hoje para vocês um vídeo no grupo da gente, que é o Desencarne de Dimas, que está na obra de André Luiz, que quem teve a oportunidade de ver, ou quem já leu o livro, pode ver a riqueza e ter pelo menos uma ideia inicial de como se processa todo um dos tipos de desencarne, que nós sabemos que nenhum desencarne, nenhum desligamento é igual ao outro. Nós vamos ver ao longo aqui das questões, e nós vamos refletir com bastante calma, nós vamos ver que existem inúmeras formas e inúmeros procedimentos, vamos dizer assim, do desligamento da matéria, dessa matéria densa que é o nosso corpo, desligando o nosso espírito, juntamente com o perispírito, que é desligado desse contato e dessa prisão que se chama corpo, mas uma prisão abençoada que nos constrange e nos permite avançarmos nessa nossa jornada aqui na Terra. Kardec, ele começa, eu fiz um diferente para a gente tentar identificar melhor. Kardec, ele começa perguntando aos espíritos na questão 154, é a primeira questão que nós vamos abordar e iniciar essa nossa caminhada por esse evento, vamos dizer assim, que é a separação da alma e do corpo. Kardec já pergunta, e esse é o grande medo, eu acho, de todos nós, quando pensamos no evento morte, esse evento de passagem,
que para alguns é apavorante, e não é porque nós temos conhecimento da doutrina e temos o conhecimento de uma forma um pouco bem juvenil ainda, né, bem de iniciante, que nós ainda não tenhamos esse medo. Não diríamos o pavor. O pavor já é um descontrole, mas o medo, sim, existe, porque a gente sempre tem medo do desconhecido. E quando Kardec faz essa pergunta, se é dolorosa a separação do corpo e da alma, os espíritos, que é essa parte em amarelo, eles respondem, não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar ao termo do seu exílio. O seu exílio no nosso corpo. Ele se vê liberto, porque nós sabemos que a nossa libertação, ele potencializa todas as nossas faculdades, nossas qualidades, potencializa os nossos sentidos, que eles ultrapassam esses nossos sentidos que nós estamos acostumados aqui no mundo carnal. E Kardec, ele participa novamente nessa questão, onde ele traz, na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta do combustível. E aí Kardec está nos chamando a atenção para quando nós temos uma vida de forma regrada e conseguimos atingir a velhice, o momento derradeiro. O meu sogro, ele está com 90 e alguma coisa, mas ele é uma vontade de viver, uma disposição que sempre que a gente vai lá no interior, a gente volta recarregado de conversar com ele, porque vê a disposição que ele tem, a vontade, e ele realmente, você olha assim para ele e faz, meu Deus do céu, ele está só o bagaçozinho, mas de uma lucidez fantástica. Então essas pessoas que têm essa bênção, né, ele sempre foi uma pessoa que se cuidou muito, ele trabalhava na Marinha Mercante, então ele era um esportista, ele tinha uma alimentação saudável, é um homem de bem, e ele procurou sempre se preservar, se cuidar, manteve sempre a mente dele em exercício. Ele tinha, vamos dizer assim, que eu não sei o nome correto, mas ele que era o piloto das embarcações, e na época dele não se tinha ainda esses instrumentos que nós temos hoje de GPS, de navegação. Então, conversando com ele, ele dizia que tinha que fazer todos aqueles cálculos matemáticos, tinha que traçar a rota. Então, ele mesmo depois que ele, vamos dizer assim, se aposentou, né, devido à idade avançada, ele não podia mais ir para o mar. Mas ele ficava em casa traçando rotas, né, rotas marítimas, e fazendo todos os cálculos que você imaginar para poder manter a mente dele sempre em atividade. E isso fez se tornar uma pessoa lúcida. Você conversando com ele, ele tem lembranças que você fica impressionado em nome de pessoas que conviveram com ele na infância, na adolescência, que é uma coisa impressionante. Feliz daquele que consegue chegar na velhice daquela forma. E é isso que Kardec fala. Quando você chega nesse momento derradeiro da vida dessa forma, a passagem é como se fosse realmente uma lâmpadazinha que vai ali perdendo aquela, como tem aquele seletor, né, de voltagem, vamos dizer assim, que você vai diminuindo, a luz vai ficando cada vez mais fraquinha, até que se apaga totalmente, né? Você sai do corpo e se percebe em outra dimensão, sem o sofrimento, né? Esse sofrimento que nós temos em mente. Miramês, ele vem contribuir com a gente, aí é um texto um pouco mais profundo, quando ele vem refletir da seguinte forma: o medo de morrer, que muitos têm, é o instinto de conservação que fala mais alto. É aquele instinto, né, que nós temos da sobrevivência, é aquela descarga de adrenalina diante do perigo, de você se defender, de você procurar todo modo sobreviver, é o corpo reagindo num estado de perigo, quando você
quando eu tinha minhas crises de asma, aquela coisa de você ficar puxando o ar com toda a força possível, você tentando ali. É claro que nós temos isso dentro de nós muito forte, para que nós pudéssemos estar sempre lutando pela conservação da vida, essa vida que nos é cara e no qual nós estamos aqui e que devemos estar em agradecimento pela essa oportunidade de podermos evoluir como espíritos imortais. A conservação que fala mais alto, quando Miramês fala, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental. É falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educados na escola de nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade que descem a carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em outras dimensões de vida, é transformada como adubo na terra em frutos saudáveis. E aí nós temos os grandes nomes, e aí iniciamos com os apóstolos em si, que a maioria, todos eles foram, com exceção de João, o evangelista, que não foi martirizado, que morreu realmente, como eu falei anteriormente, chegou ao seu estágio máximo possível na carne, e alguns dizem que João, devido às escrituras e até a fala do nosso mestre Jesus, que aquele que eu muito amo, não conhecerá, vamos dizer assim, a morte física. Por isso que dá a interpretação de que alguns, que João, o evangelista, ele, vamos dizer assim, ele não morreu, ele foi arrebatado, foi levado pelo próprio Jesus que veio buscá-lo, A gente sabe que isso estaria de encontro com as leis divinas, porque não tinha como, vamos dizer assim, isso é Márcio que está falando, não tinha como o corpo ser levado, o corpo de carne, a não ser que ele fosse desmaterializado ali naquele momento e ser levado. Isso ninguém sabe, são conjecturas que se faz baseado nas escrituras, e como às vezes ela é muito enevoada pelas traduções inclusive, então a gente não pode levar ao pé da letra certas colocações que nós vemos com interpretações teológicas que alguns historiadores o fazem, estudiosos da Bíblia. Vamos adiantar um pouco. E aí nós temos o conjunto de duas questões, a questão 155 e a 155A. Kardec aí, ele, no caso, faz duas perguntas, Ele quer saber como se opera, a separação da alma do corpo, e ele quer saber se a separação se dá instantaneamente, de forma brusca, ou haveria uma linha de demarcação traçada entre esses dois mundos, O mundo que nós estamos, dos vivos, que depois que nós começamos a estudar o Espiritismo, para a gente não existe mais esses dois mundos. Nós sabemos que estamos em dimensões diferentes. Então, estamos todos vivos. Aqueles que nós não podemos ver continuam vivos. Mas, para que se ficasse compreendido naquela época, essa reflexão, Kardec pergunta como acontece essa separação, e se ela é instantânea, brusca, ou existe essa tênue linha entre esses dois momentos, de vida e morte. E os espíritos começam a trazer as reflexões, informando que, desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Ou seja, chegou o momento do desligamento, do desenlaçar, vamos dizer assim, ocorre o desprendimento. Na segunda questão, a 155A, quando Kardec pergunta se é de forma instantânea e tal, eles falam que não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade.
aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram, não se rompem. Aí ele já começa a nos dar essa possibilidade, essa reflexão que nós vamos avançando durante todas essas 10 questões. Kardec sempre voltando nessa questão de como é, se é brusca, se é lenta, se aqueles que têm morte violenta da mesma forma, se ele percebe. E aí os espíritos já dizem que não. Nessas duas questões sedimentadas, nós ainda temos a participação de Kardec na próxima projeção, que ele vem ainda com a resposta dos espíritos, ele sedimenta o pensamento dele e traz uma nova colocação. Aqui é o nosso Kardec desenvolvendo que na questão 155 e 155A, essa colocação dele é bem mais longa do que essa. Eu apenas fragmentei esses pontos para que a gente pudesse caminhar sem perder, claro, a participação dele. Mas, como eu sei que todos vocês estão fazendo a leitura das questões, de acordo com a gente está fazendo o nosso pedido para que antes se façam as leituras para que se fique mais compreensível. E Kardec, nessas duas questões, ele vem falar aqui, naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade. Quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento quase instantâneo. Em certos indivíduos, é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. E aqui, nessa última fala dele aqui, especificamente, ele vem a tratar dos irmãos que tiram as vidas, que são os nossos irmãos que de forma, em estado de desespero, às vezes de loucura, alguns, outros de fuga, né, tiram a própria vida. Então, esses irmãos, nesse momento, como a gente já tratou esse tema e abordou, o sofrimento deles é atroz, é terrível. A solução que alguns de nossos irmãos acham que estão dando para aquele problema apenas está se potencializando numa escala muito maior, mas isso também não é generalizando, né? Isso não é uma forma, vamos dizer assim, sedimentada, como se, não, todo suicida que tira sua vida acontece assim, porque nós sabemos que tem várias nuances por aí, né, que eu não queria me aprofundar nesse momento, para a gente deixar depois, no momento adequado, vir falar sobre essas especificidades de cada momento desses irmãos suicidas, o sofrimento, e o que isso pode potencializar, ou de certa forma abrandar a sua chegada, não fazendo como alguns irmãos que de forma irresponsável dizem que os irmãos que são suicidas vão ser recebidos de braços abertos por Maria de Nazaré quando chegar nas regiões umbralinas, que não é assim. Nós sabemos que na literatura espírita não tem essa constatação e não existe nenhuma orientação doutrinária nesse sentido. Nós temos sim que ter muito cuidado quando formos tratar esse tema, porque existem problemas de depressão entre nossos irmãos, de uma forma geral, porque nós vivemos aqui na carne, temos as nossas imperfeições, vivemos muitas coisas no dia a dia, e sim, em certos momentos nós fraquejamos. Não vamos fraquejar ao extremo de fazer uma tentativa dessa, mas sim, fraquejamos. Qualquer um pode passar e viver por uma situação dessa. Não viver, que eu digo, do desencarne, por esse motivo, mas de viver com algum desses pensamentos. Então, quando tratarmos esse tema, sempre tirar a questão do julgamento e sim do acolhimento, colocar o acolhimento, né, criar
criar o verbo amoroso, sem tentar julgar ou, de certa forma, trazer o livro da doutrina espírita para justificar ou tentar dizer, vai acontecer isso, isso e isso, se você fizer assim, assim, assim. Acho que eu já presenciei várias pessoas tentando abordar esse tema dessa maneira e eu, particularmente, não me sinto confortável em presenciar, né, porque eu tive um evento quando eu era criança, isso eu tenho muito forte dentro de mim, que uma vez eu cheguei a fazer uma cartinha, devia ter uns 8 anos de idade, e eu cheguei a fazer uma carta dizendo que ia tirar minha vida, para vocês terem uma ideia. Né? Eu nunca tinha falado isso aqui, estou falando pela primeira vez, e entreguei para minha irmã. Eu acho que ela nem lembra disso, porque na época eu me sentia como se fosse totalmente deslocado. Né? Por isso que eu tenho essa ligação com esse mundo que Kardec nos fala, desse desencarne dos suicidas. Eu tenho essa ligação e tenho isso muito forte dentro de mim. Essa compaixão por aqueles que chegam a esse momento. Porque uma criança de pouco mais de 7 anos de idade chegar a fazer uma cartinha dizendo que não ia ficar aqui, mas porque não se achava amado, nem fazendo parte daquela família. E alguns acham que isso é impossível, mas eu digo a vocês por experiência própria. Isso aconteceu comigo e eu estou tocando nesse assunto aqui pela primeira vez na minha vida. E estou comentando com vocês aqui no grupo. Eu acho que minha irmã, que era mais velha, 5 anos mais velha, eu acho que ela provavelmente nem lembra mais desse momento. Mas eu lembro de como ela ficou assustada na época e veio ali me consolar e tal, e depois eu com o tempo fui assimilando isso, mas na minha adolescência ainda também fiquei com esses pensamentos, não de tirar a vida, mas dessas profundas depressões que me davam, né? E que eu consegui, ao longo da minha vida, superar isso. Porque exatamente foi quando eu comecei a conhecer o Espiritismo, conhecer a doutrina espírita que me auxiliava e começou a me ajudar a compreender muitas coisas. Na época, minha mãe era espírita, ela tinha um evangelho, né, segundo o Espiritismo, tinha o livro dos Espíritos, e sem ninguém saber, eu sempre procurava esses livros e procurava ler e me informar sozinho. Muitas coisas do Espiritismo eu aprendi sozinho mesmo, lendo. Mesmo criança e adolescente. Então, eu tenho muita reserva quando vejo alguém tocando nesse tema. Miramês, ele vem colaborar conosco quando ele coloca, né, que todos nós devemos nos preparar para o desenlace, né, todos os dias. Todos nós devemos nos preparar para o desenlace todos os dias, seja pela leitura espiritual, né, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da nossa existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança. A oração, que nós estamos estudando, né, tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e, nesse ambiente, poder-se-á ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e, por vezes, ser levado para lugares de recuperação espiritual. E aí nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, vendo do poder da prece, da oração, o quão ela é necessária, essa ferramenta, né? Volto a tratá-la dessa maneira, como uma ferramenta que nos foi dada para nos conectar com o nosso Pai, nos conectar com os nossos benfeitores espirituais, os nossos familiares da pátria espiritual, que, de certa maneira, quando durante o dia nós temos um dia regrado, e antes de deitarmos, fazemos uma prece, nos preparamos, nós temos a oportunidade de reencontrá-los. E muitas vezes, quando passamos um dia um pouco mais atordoado, com certas situações que nos deixam um pouco para baixo, nós, quando acordamos no dia seguinte, né, depois dessa preparação, nos retornando, né, retornando desse mundo espiritual, guardamos a reminiscência de momentos, às vezes nos dá uma tranquilidade,
nós acordamos um pouco mais dispostos, né? Aqueles pensamentos às vezes fogem da nossa mente. Então daí o poder da prece, né? De estarmos sempre exercitando, porque até hoje, né? Todos nós, e eu me coloco sempre nesse exercício desse contato com o divino, né? Com o nosso Pai, com os nossos mentores, que é um exercício diário, né? É você ficar ali lutando contra o homem velho o tempo todo. Essas duas questões a gente sedimentou essa compreensão e vamos caminhar para a questão 156. Aí nós temos a participação de Miramês, Kardec pergunta, os espíritos vão responder, mas ele não participa fazendo um comentário após o questionamento dele. E Kardec pergunta, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Aí os espíritos perguntam, na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E, para isso, não precisa da alma. E aí estamos falando do fluido vital, dos processos mecânicos que vão movimentando. Claro, a gente não está falando aí que no desencarne, né, o corpo não vai ficar lá produzindo, porque nós sabemos que existe a morte, né, a morte do corpo definitiva. Mas aí ele fala de momentos, né, momentos de desligamento. E aí eu peço a participação de Antônio e todos aqueles que estão prestando atenção nessa questão para trazer, trazer mais esclarecimentos e aprofundamento. Miramês, ele disse que não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos a dizer que, na arte de Deus, não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. É importante a gente refletir nesse aspecto, tanto da resposta dos espíritos, né, quando ele vem falar do momento da agonia, daquele medo que nós temos, o instinto de preservação que nos faz lutar pela vida, né, esse momento de desespero é que faz com que essa passagem seja assim tão tumultuada na nossa mente, e alguns espíritos, mesmo depois que desencarnam, ainda continuam com essa confusão mental no plano espiritual, até que, com o acolhimento dos nossos irmãos, que já trazem o passe para que ele adormeça, e desse adormecimento ele possa ser tratado. Então é importante que a gente sedimente na nossa mente que basta para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma passagem tranquila, exatamente o conhecimento que nós estamos adquirindo no dia a dia, além da nossa transformação moral. Porque nós temos que colocar em mente que não adianta todo esse nosso estudo que nós estamos fazendo aqui dia a dia, tentando nos tornarmos melhor, vamos dizer assim, né, como os espíritos imortais, chegar à perfeição. Só estudando, nós temos que ter esse terceiro momento, ultrapassar esses dois momentos, né, do conhecer e do meditar. A gente tem que viver, partir para a ação, para transformar o verbo realmente em movimento. E eu agradeço a participação e a possibilidade de estar hoje aqui com vocês. Eu vou parar nessa questão para não me alongar muito, para que a gente possa realmente ter o debate sobre esse tema, para que vocês possam se pronunciar. E eu acho isso muito importante para que a gente possa, junto, sedimentar o nosso conhecimento sobre o tema. Vejo que o Inácio tem bastante anotação aí, pode contribuir, e todos os nossos irmãos que aqui se encontram.